vocês, eu não vou demorar, eu sei que tem um baião de dois aí aguardando todos nós, né? Eu não vou ser muito rápido, não passarei de 3 horas aqui, com certeza. E eu quero conversar sobre paternidade. Domingo agora é Dia dos Pais, não é? E nós temos um modelo de paternidade assim. Talvez você seja pai, é possível que você tenha perdido o teu pai. Para outros essa data, Dia dos Pais, representa saudade, memórias, e nem sempre essas memórias são agradáveis, porque a vida nem sempre é fácil. Eu acolho no gabinete homens e mulheres maduros e nitidamente percebemos o quanto a presença do pai seja uma presença positiva, viva, como também uma presença às vezes negativa, determina a história desse adulto. Então a paternidade é um tema importante, muito mais nesse tempo em que temos perdido valores importantes, deixar de lado princípios que são eternos e fundamentais para a nossa saúde em todos os níveis. Falar de pai é voltar para o modelo principal de paternidade, que é o nosso Senhor Deus. Tem um conceito, obviamente, irmãos, Deus é espírito, Deus não é homem, Deus não é mulher, não é? Deus é espírito, Deus não tem sexualidade, não é? Mas ele é lembrado muitas vezes no texto bíblico como pai. E a paternidade de Deus diz muito sobre a nossa experiência de paternidade. Aliás, a paternidade de Deus pode resgatar paternidades adoecidas. Eu lembro que uma vez encontrei uma moça que dizia para mim assim: pastor, eu não consigo chamar Deus de pai, porque as memórias que eu tenho de pai são memórias muito angustiantes, são memórias que me traumatizam. Então eu tenho dificuldade de orar a Deus como pai. Bom, a minha resposta foi: na verdade, olhar para Deus em Cristo Jesus é inclusive resgatar o conceito de pai, resgatar a ideia de pai. Por quê? Porque este pai que se revela no rosto de Jesus Cristo, ele é a possibilidade de encontrarmos o que há de mais belo na paternidade, de encontrarmos o que há de mais libertador na paternidade. E a minha oração é que essa paternidade de Deus nos acolha, inclusive sirva para a gente hoje como um resgate da nossa própria paternidade, um resgate da nossa relação com a figura de pai. Amém, irmão? Sim ou não? Sim. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, há uma parte em que Jesus ensina sobre oração, mas na verdade é muito mais do que um manual de oração. Nós costumamos repetir esse texto. Eu lembro quando jogava bola, assim, antes da partida, nós nos reuníamos e: Pai nosso que estás no céu, santificado seja, como se fosse um mantra, um tipo de oração repetido. Talvez você faça essa oração, hora ou outra em casa, mas veja, eu gostaria que você compreendesse comigo hoje que isso aqui, esse texto, é muito mais do que um manual de oração, do que um rito repetido de oração. Aliás, se você observar o texto todo, ele até impede que tratemos de oração como um rito repetido. Diz assim, ó, verso 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória,
para sempre. Amém. Esse texto está dentro de um grande bloco importante para o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E ele tem pelo menos 5 sermões. O primeiro sermão de Mateus, do Evangelho de Mateus, é o que nós chamamos de Sermão do Monte. Provavelmente todos aqui já têm ouvido falar nisso, né? Jesus sobe no monte, começa a explicar uma série de coisas, e na verdade o que Jesus está fazendo é revolucionando a ideia de Deus, porque havia uma compreensão sobre Deus, um conceito de certa forma meio que adoecido sobre Deus, porque saibam, a ideia da divindade pode também nos adoecer, dependendo da forma como pensamos Deus, como a gente concebe Deus, isso pode até nos enlouquecer. O fanatismo, por exemplo, é um tipo destemperado de compreensão de Deus e da fé. E não há fanatismo que seja libertador. Todo fanatismo é prejudicial. Não é? Minha mãe costumava dizer: até o que é bom demais faz mal. Paulo diz: não sejam santos de maneira demasiada. Então veja, a ideia de Deus pode sim até adoecer a gente. E o que Jesus faz é exatamente uma reformulação da compreensão da divindade que os seus contemporâneos tinham. E nesses capítulos que chamamos de Sermão do Monte, Jesus começa o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças. Bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, bem-aventurados não são os religiosos hipócritas, bem-aventurados não são os que repetem ritos, bem-aventurados não são os que constroem instituições, não, bem-aventurados são os pacificadores. E ele continua essa discussão, e não é à toa que incomoda, porque Jesus incomoda mesmo, porque todo aquele que é capaz de falar aquilo que é contra o sistema, incomoda, né? Incomoda e às vezes até perseguido. Jesus levou tão a sério o seu discurso, que não suportaram-no a ponto de levá-lo à cruz. Jesus não era fácil mesmo não, nem é. Jesus não é fácil ser engolido não, porque Jesus tem a capacidade de apresentar para a gente aquilo que nós não estamos acostumados a ouvir. Jesus é um Deus que se revela sempre nos surpreendendo. Quando Jesus deixa de nos surpreender, a gente aí tem um sinal de distanciamento de Deus, distanciamento de Jesus. Jesus tem poder para nos surpreender, e digo, sempre nos surpreender, mudando e nos tornando pessoas melhores. E ele começa a falar de 3 coisas que são fundamentais, ou eram fundamentais para a religião do seu tempo. Ele fala da oração, da esmola e do jejum. Dentro do Sermão do Monte, que é essa invertida das coisas, que é essa mudança das coisas, que é essa transformação de olhar, ele vai falar de 3 pontos que eram fundamentais para qualquer judeu do seu tempo. Esmola, porque lá no Antigo Testamento você tem a orientação de ajudar os pobres. Aí ele vai dar uma rasteira na hipocrisia dos religiosos do seu tempo. Quando vocês forem dar alguma coisa para alguém, não façam festa, né? O que uma mão dá, a outra não precisa saber. Filantropia hipócrita não vale de nada. Aí ele continua: quando vocês forem orar, porque também a oração pode ser um instrumento de falsa piedade, né? Pode servir para nos tornar pessoas talvez mais excelentes do que as outras, mais arrogantes, não é? E vocês são treinados nessa coisa do preconceito, porque imagino que um motociclista em alguns lugares que chega é sempre visto de maneira muito preconceituosa. Eu lembro uma vez que vocês chegaram aqui na Betânia e tinha uma irmãzinha, e eu não a culpo por isso, né? Quando viu assim vocês entrando, eu ficava até uma afastada assim. O que é essa galera chegando de preto aí, né?
Aqui eu não vi ninguém de moicano, mas teve um motoclube que eu vi passando um cara com moicanão assim, grandão, eu acho bonito, inclusive. Eu tinha, sabia que eu tinha moicano? Mas essa é uma outra história ainda. Então Jesus vai quebrando essa lógica do preconceito e diz assim, ó, vocês querem visibilidade pública, certo? Vocês querem mostrar para as pessoas que vocês são piedosos. Então quando vocês forem orar, não olhem nas praças aí para que todo mundo veja. For jejuar, não fica com o rosto abatido para que as pessoas perguntem, olha, você está jejuando? E ele diz assim, quando forem orar, não faça como os hipócritas, como os religiosos, que ficam repetindo afirmações. Aí, vem aqui, pensa comigo. Se Jesus disse que não devemos ficar repetindo afirmações, por que então ele ensinaria uma oração para se repetir? É estranho. Se o texto está dizendo que nós não devemos ficar repetindo palavras em oração, por que o mestre logo depois ensinaria uma oração para se repetir? É óbvio, porque ele não está ensinando simplesmente orar, está entendendo? Ele não está ensinando quais são as palavras corretas a se falar em uma oração. Ô Senhor, meu Deus e meu Pai. O pessoal acha que Deus é um erudito, né? Nesse beneplácito que sobre nós está, neste interlúdio. Né? Não tem nada disso. Jesus não está ensinando a orar. Jesus está ensinando sobre Deus, sobre quem Ele é e como devo observá-lo, tratá-lo, me relacionar com Ele e, consequentemente, me relacionar com as outras pessoas. Não é um texto que ensina sobre oração, nem um texto que ensina sobre repetição de palavras. É um texto que ensina sobre a vida. É um texto que ensina sobre como ver Deus. É aqui que está a grande transformação, porque a oração que nós lemos aqui, qualquer judeu conheceria. A diferença está na primeira frase dessa oração, que dificilmente um judeu teria coragem de usar. Que ele diz assim, aliás, em Lucas, essa oração aparece, e lá é o seguinte, o povo quer que Jesus ensine os seus discípulos, ou que os discípulos desejam que Jesus ensine a oração, como João Batista ensinou. Aqui ele está falando diretamente de oração, diz assim, quando vocês forem orar, comecem assim, Pai, Pai nosso. Todas as outras coisas terão sentido se começar por aqui. O judeu que ouve um negócio desse fala assim, como assim? Eu não posso chegar a Deus com esse tipo de linguagem. Deus é soberano, Deus é grandioso, Deus é eterno, Deus é intocável, Deus não é contemplável, não se chega a Deus assim. Aliás, o nome de Deus nem era pronunciado. Aí Jesus se aproxima dos seus discípulos. Vou contar um negócio bacana para vocês, ele vai dizer. Quer falar com Deus? Quer se relacionar com Ele? Já comece chegando até Ele do jeito que Ele quer que você chegue, que é o seguinte, Pai. O apóstolo Paulo vai lembrar disso e vai dizer que o Senhor Jesus nos deu um espírito, não um espírito qualquer, mas um espírito que permite a cada um de nós chegar a Deus como Abba, Pai. E esse termo é muito sério, muito profundo, porque provavelmente a expressão por trás desse texto, ou por trás desse termo, pater ou pai, seja o balbuciar de uma criança da região da Palestina, uma criança judia, que nos seus primeiros balbuciares, das primeiras palavras que saíram da sua boca, era Em e Abba. Jesus diz assim, quando vocês se aproximarem de Deus, não se aproximem como religiosos hipócritas ou gente que tenha medo dele. Se aproximem dele dizendo assim, ó, papaizinho. E o que isso significa? Algumas coisas. Primeira coisa, todas as outras coisas na vida terão sentido se a nossa relação com esse Deus for uma relação de confiança.
quando ele pede sobre o pão de cada dia, sobre a certeza do perdão, ele vai dizer assim, ó, eu confio neste Senhor, não é porque ele está distante, é porque ele me permite chamá-lo de papaizinho. Eu lembro que eu tenho 3 filhos, a Bia, o Roger e a Gabi, 3 botafoguenses fiéis. Aê! Tem crente nesse recinto. Tem crente nesse recinto. Poucos, mas tem. Tem graça. Maria Luiz. Tão tímido. E o Roger, quando era bem pequenino, um dia nós fomos fazer uma visita lá, num espaço de... cuidava de tartaruga, eu esqueci o nome. E ele subiu numa pedra assim, e eu estava de costas, assim, sabe, estava de costas. Que eu virei, ele nem me perguntou se podia, ele simplesmente se jogou. E eu segurei o Roger, coloquei no chão, e pensei, meu Deus do céu, como é possível ele fazer uma coisa como essa? Sabe por quê? Porque ele olhou para mim, mais ou menos como Jesus pediu que olhássemos para Deus, como um papaizinho, confiando que encontraria um braço preocupado com a sua queda, um peito aberto a acolhê-lo, uma alma cheia de chamas de amor. Então ele se joga e esse braço ele encontra. Aí Jesus diz assim: se vocês querem conhecer a Deus, não é com discursos religiosos e odiosos, é outra coisa, é chegar até Ele como um papaizinho, confiando que os seus braços estarão sempre abertos para nos acolher com misericórdia e alegria. Amém. Isso é ser pai. Ser pai é ter coração capaz de acolher aqueles que amamos. O Pai de Jesus Cristo, que é o nosso Pai, é um Pai que a nossa existência faz sentido para Ele, tanto que Ele morre por nós. O Pai morre por aqueles que amam, por aqueles que amam. O Pai se entrega por aqueles que amam. Nós confiamos nesse Pai, porque sabemos que este Pai, o seu amor transborda a qualquer outra metáfora de amor. Então Ele conhece as nossas fragilidades, Ele conhece as nossas limitações e nos acolhe. Nós confiamos nisso. E se Ele nos acolhe, então corajosamente nos lançamos em seus braços. Aí, meu irmão, toda paternidade ganha sentido. É possível que aqui você tenha uma imagem muito distorcida de paternidade e a figura do teu pai não tenha sido muito agradável, mas saiba, em Deus podemos confiar, porque a sua paternidade é misericordiosa e graciosa. Então, confiança. Ele permite que confiemos nele. Segundo, presença, intimidade. Só tem intimidade quem está perto. De longe é todo mundo estranho, dá medo. Quando Jesus pede para que os seus discípulos falem com Deus, como Pai, Abba, Pai, Ele está dizendo, chegue perto de Deus. Hebreus diz assim, ó, se aproximem corajosamente até o trono da graça, porque de lá sairá misericórdia. Intimidade se dá com aproximação, com presença. O modelo do Pai nosso Senhor, é aquele que permite que os seus filhos se acheguem. Ninguém conhece Deus em plenitude, porque Deus é inesgotável. Mas em Cristo Jesus percebemos um Deus que deseja se aproximar. A religião afastava as pessoas indesejadas, leprosos, doentes, crianças, porque na época criança não tinha muito valor. A religião no tempo de Jesus afastava esse grupo. Jesus apresenta um Deus que se aproxima delas, que quer caminhar, que quer ter intimidade, que quer ser conhecido. A paternidade de Deus convoca a sermos íntimos dele. E ser íntimo de Deus não tem a ver com ser perfeito, tem a ver com ser sensível.
especialmente na relação com as pessoas, porque o lugar mais profundo de encontrarmos Deus é na maneira como tratamos as outras pessoas. Aí Jesus diz isso, que você quer me abraçar, você quer me dar de comer, você quer me visitar quando eu estiver preso. Aí Jesus diz: você fará isso se fizer isso a alguns dos meus pequeninos. A paternidade de Deus é a paternidade da intimidade, é a paternidade do encontro, é a paternidade da presença, da aproximação. Aplique isso aí para o nosso lugar de pai, irmão. Pai só é pai próximo. Nós temos muitos filhos órfãos de pais vivos, porque acham que a paternidade se dá na distância. É possível que você tenha vivido uma experiência de paternidade à distância. 2 conselhos. Primeiro, encontre em Deus paternidade e presença. Segundo, quebre o ciclo do distanciamento e seja um pai próximo. Porque na proximidade aprendemos melhor sobre o outro. Na proximidade conseguimos aprofundar mais no outro. Tenho 3 filhos, como eu disse. Quando eu percebi que os meus filhos estavam crescendo mais rápido do que eu poderia estar perto, mexi em coisas da minha vida para que eu pudesse estar do lado quando os dentinhos caíssem, quando os meus gritos chegassem, porque eu entendi que o Pai de Jesus Cristo, que é o modelo de pai, Ele quer por perto. Então, como pai, eu preciso estar por perto também. Paternidade de Deus resgata a nossa paternidade. Paternidade de Deus nos dá confiança. Paternidade de Deus nos faz querer estar perto. E Deus não exclui aqueles que querem estar por perto. Pelo contrário, Deus perdoa, liberta, traz para junto e diz o texto: nos protege do mal, nos dá o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados e nos faz gente saudável. Gente saudável. Porque Deus é um Pai poderoso e amoroso. Aprendamos então com o modelo de Deus Pai a nossa própria paternidade. Resgatemos o amor pelo conceito de pai, mesmo que o nosso pai não tenha sido tão bom. Resgatemos em Deus, que é um Pai poderoso, misericordioso e quer sempre estar próximo da gente. Que Deus te abençoe. Que a paternidade de Deus esteja sobre vocês, sobre mim, para a glória dele. Amém. Para orar, antes de fazer oração, eu queria orar com vocês. Orar com vocês. Sentadinhos aí mesmo. Eu quero que você, nesse momento, faça uma reflexão sobre paternidade de Deus, a sua paternidade, a sua relação de intimidade com Deus, a sua relação consigo mesmo, com as pessoas que você ama. Talvez você tenha que dizer hoje: Senhor, me ajude a entender a sua paternidade sobre a minha vida. Pai, cuide de mim. Eu me sinto às vezes um filho desamparado, uma filha desamparada. Deus, eu vivo situações aqui de tensão, de dificuldades. Tu és pai, papaizinho, eu confio em ti, me ajude. É possível que você mesmo tenha vivido uma experiência muito negativa de paternidade e traga marcas até hoje de feridas que se cristalizaram. Diga: Senhor, me ajude a resgatar a paternidade em ti. Que todos os pais que estão aqui, que Deus abençoe você, te ajude a estar cada vez mais próximo. Talvez o teu filho já esteja bem grande assim, sabe? Muita coisa se passou, sabe, até erros foram cometidos. Que Deus te ajude a minimizar os danos, a restaurar coisas que se perderam, a aproveitar o tempo ainda que resta, a viver a experiência de paternidade de maneira mais profunda. Que o Deus que é Pai esteja sobre você, a glória dele esteja sobre você, que você consiga viver a alegria da paternidade de Deus e da sua própria paternidade. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos em tua presença e aguardamos em ti, ó Pai, Papai querido,
não nos desampare. Cuide de cada um aqui, Senhor. Dê alegria, sustento, esperança. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos bons pais, na medida que há em nós. Porque sem o Senhor, nada poderemos fazer. Abençoe cada um, ó Pai querido. Pai que é nosso, todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas eu não vou ser assim. Vai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará. Como eu confio no teu amor, Pai. Como eu confio no teu favor, Pai. O Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Diga, paizão. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai que não canta, Pai que não canta. Muitos ficaram à beira do caminho, Pai, mas eu não vou ser assim, Pai. Eu vou até meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Valeu, Chaveiro. Se preciso me derramar, dizer que sou grato. Preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes,
amor e esperança sem fim, ausente. Vamos juntos mais uma vez. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, teu calor, tua escuta, fazem sair as barreiras. Deus é fiel, hein? És fiel, Senhor, e Jesus, palavras de amor e esperança Cara de façanha. ausente. Olha o breque. O teu toque, o fio da vontade liberta meu ser, o calor desse Cara, que mentiroso. Aleluia. Muito boa noite, é um grande privilégio.